as imagens ao vivo de Israel. Deixa eu fazer contato com a Europa. É isso? O nosso correspondente Luca Bassani já está a postos com a gente para trazer também mais informações e a repercussão na Europa. Vários chefes de Estado, lideranças políticas importantes, não só da Europa, mas do mundo todo, já estão se manifestando, né, Luca? Que informações você tem? Seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa tarde a todos no Brasil, neste sábado histórico por conta desta ofensiva do Hamas. Por enquanto aqui não vemos uma declaração uníssona dos líderes europeus, mas é importante lembrar que a União Europeia como instituição reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Portanto, é esperado que nas próximas horas, inclusive durante os próximos dias, o governo da União Europeia, mais especificamente a presidência da Comissão Europeia em Bruxelas, emita uma nota condenando os ataques, já que reconhece o Hamas como um grupo ligado ao terrorismo. A gente vê que, nesse sentido, muitos se preocupam sobre as possíveis consequências que essa nova ofensiva pode representar para o continente europeu. Nós temos já uma crise migratória que acontece neste ano de 2023, com dezenas de milhares de imigrantes provenientes de países do Oriente Médio e da África, chegando principalmente nas costas europeias e em ilhas como Lampedusa, que pertence à Sicília, na Itália, ilhas gregas, e muitos acreditam que com esse contra-ataque de Israel, o que tudo indica que já está acontecendo e tende a se intensificar nas próximas horas, mais uma guerra no Oriente Médio promova uma nova onda migratória descontrolada para o continente europeu, e obviamente isso também causa tensões políticas aqui. Falando sobre o aspecto internacional, Vitor, nós vemos que os Estados Unidos se pronunciaram agora há pouco, dizendo que condenam os ataques promovidos pelo Hamas, os Estados Unidos, que também, por sua vez, consideram o Hamas como um grupo terrorista, e disse que Israel tem sim o direito de se defender, utilizando-se de todos os meios militares que tem em mãos. Como o professor Furrella bem disse, Israel é uma das maiores nações no aspecto bélico, no aspecto militar no Oriente Médio, e tem todas as ferramentas nas mãos para também causar grande impacto, principalmente na faixa de Gaza, que é uma região densamente povoada, com mais de 2 milhões de cidadãos palestinos, e provavelmente acabar arrematando as questões na Cisjordânia, que ao longo das últimas décadas, principalmente ao longo dos últimos 10 anos, conseguiu conquistar grande parte desses territórios com os assentamentos dos judeus naquela região, deixando apenas poucas regiões na mão, seja do Hamas, seja do Fatah, da autoridade palestina, que diminuiu o seu controle consideravelmente. Portanto, essas próximas horas serão decisivas. Como a gente vê na imagem da esquerda, já é de noite em Israel, mas os ataques não cessam, e provavelmente será uma madrugada muito difícil, com centenas de milhares de cidadãos de Israel tendo que buscar refúgio em bunkers, ao mesmo tempo que cidadãos palestinos em Gaza seguem na mesma toada, já que Israel já começou com esses ataques. Ainda não se tem um cálculo exato militarmente de quantos foguetes foram enviados, mas o estrago com certeza será também devastador a respeito de outras guerras que vimos acontecendo na região também ao longo das últimas décadas. Pois é, né, Luca? E aí fica difícil até falar em ajuda a Israel nesse momento, né? Afinal de contas, como os bombardeios continuam acontecendo, e a gente está vendo ao vivo na imagem da esquerda do vídeo, agora 12h53 aqui no Brasil, 6h53 da noite em Israel, como os bombardeios continuam acontecendo, é impossível até se falar, é inviável falar nesse momento em envio de ajuda a Israel, né? Imagino que todos esses países ocidentais e as principais potências da Europa, que, como você estava dizendo, se manifestaram, prestaram condolências, ainda não conseguem, né, organizar uma operação de resgate que Israel muito possivelmente vai precisar. Vai ser necessário o envio de socorristas, o envio de remédios, de alimentos, enfim, a gente vai ter que acompanhar uma operação de resgate da comunidade internacional, de socorro, de auxílio desses países a Israel. Mas nesse momento imagino que isso ainda nem seja tratado aí na Europa, né, Luca? Justamente porque os bombardeios continuam e a situação ainda não está controlada, né? Vitor, por enquanto não se fala em nada relacionado à ajuda humanitária ou qualquer tipo de ajuda militar. Nós sabemos que os Estados Unidos talvez sejam os primeiros a fazer isso, já que tem uma relação muito mais próxima do aspecto militar mesmo com Israel, um dos maiores fornecedores de armamentos para o Estado de Israel, e vemos que no caso europeu as questões são mais complexas, até mesmo pela União Europeia ter uma posição mais pró-Israel, mas pela quantidade de muçulmanos dentro da União Europeia e também
pela posição de alguns grupos políticos mais à esquerda também defendendo o Estado palestino, a devolução das terras palestinas, muitos deles chamam assim, causa algumas tensões políticas, e muitos políticos europeus, principalmente os governistas, e aí temos de diversos espectros, desde a Espanha até a Itália, passando pelos países escandinavos, até mesmo a Alemanha, que causa uma dificuldade de trazer um tipo de declaração uníssona, uma declaração que seja a mesma leitura feita por todos os países, já que há diferentes vertentes. Obviamente que todas essas questões serão observadas de maneira bastante detalhada, e também o contato com Washington. Afinal, a União Europeia nas questões do Oriente Médio tende a seguir a postura dos Estados Unidos, que acaba sendo um dos maiores mediadores, uma das potências que mais influencia na região, representando os interesses ocidentais. As imagens impressionam muito, e também o fato de ser uma data histórica. Se nós considerarmos a guerra do Yom Kippur, que aconteceu mais ou menos nessa mesma época do ano, em 1973, esses 50 anos deste conflito armado, que também pegou Israel de surpresa, mas depois acabou conseguindo reverter a situação, acaba sendo muito simbólico, e talvez tenha sido um dos motivos que fez o Hamas tentar esse ataque surpresa numa manhã de sábado, onde muitos dos judeus, muitos dos israelenses também guardam o sábado. É importante mencionar esse aspecto religioso, o Shabat, o Shabat, assim chamado pela comunidade judaica. Então é algo que vem de forma desprevenida, e muitos desses grupos árabes, muitos deles fundamentalistas, se sentem traídos por outros países árabes que durante os últimos anos fizeram uma aproximação diplomática ao Estado de Israel. O exemplo dos Emirados Árabes Unidos, e o mais recente, a Arábia Saudita, que Sim. como é o berço do nascimento do Islã, muitos se sentem então traídos. É uma questão com diversas ramificações geopolíticas. Obviamente que a gente vai continuar aqui acompanhando e atualizando a nossa audiência ao longo desse sábado. É isso, a gente já volta a conversar na sequência. Luca Bassani, obrigado por enquanto pelas informações, Luca. Agora 12:56. Seguem conosco também aqui nessa cobertura especial o nosso comentarista Gustavo Segré e também o analista de Relações Internacionais, o professor Manuel Furriela. Professor, o Segré tem mais uma pergunta. Sim, professor. Em 2017, teve uma declaração do Hamas indicando que não iria contra o povo israelita, e senão numa defesa específica do território. Mas esses ataques mostram que essa temática mudou. Essa declaração de 2017 não pode ter deixado mais solta a ideia de Israel, que sempre teve um argumento de defesa muito forte, militarmente falando, como uma preocupação a menos que possa ter gerado essa tragédia agora, ou seja, um relaxamento nas bases de defesa em função dessa declaração em 2017, e que agora esteja padecendo essa falta de organização na defesa israelí? Bom, o Hamas, em outras oportunidades, já havia sinalizado que um armistício, um cessar-fogo seria possível. Então, essa afirmação foi feita algumas vezes, inclusive um cessar-fogo de longa duração. Chegaram a falar em 10 anos, né? Já nem é cessar-fogo, né? Mas, enfim, o Hamas, ele apresentou esses cenários, fez essas sinalizações. Mas a gente não pode se surpreender com um ataque por conta do serviço secreto israelense ter que acompanhar tudo o que passa na região. Aliás, né, aqui para a gente que está à distância, só para sinalizar os ouvintes e telespectadores, as regiões ocupadas pelos palestinos, e principalmente onde o Hamas tem mais força, são altamente vigiadas por Israel. Eles fazem triagem das pessoas, acompanhamentos por satélite, utilizam drones, câmeras. Então, há uma série de ferramentas utilizadas na região para que se vigie. Então, é de se surpreender que, com tanta vigilância, o serviço secreto israelense, que é um dos melhores do mundo atuando, tenha acontecido esse ataque. Então, eu acho que não dá para se afirmar, né, que a surpresa seria decorrente de uma possível sinalização do Hamas de que estaria desaquecendo os ataques. E sim, no meu ponto de vista, pelo menos aí, digamos, por enquanto, é de que o sistema israelense foi falho. Então, acho que a falha está mais por conta das autoridades israelenses não terem conseguido
prever que algo de grandes proporções estava por vir, do que propriamente por uma sinalização do Hamas ou de qualquer outro grupo palestino. Professor, e o Luca Bassani trazia para a gente informações sobre a repercussão na Europa. O senhor acredita que de fato vai haver agora, nessa guerra que Israel declara contra o Hamas, vai haver nessa guerra a participação das potências europeias, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, das grandes potências militares, elas vão se unir a Israel, professor? Num primeiro momento, essa união vai ser mais retórica, né? Israel é muito organizado, muito armado, como a gente já havia mencionado aqui, é um país também de muitos recursos econômicos, então acredito que qualquer tipo de reação que haja, vai haver, já começou, mas com certeza algo de maior monta está sendo também organizado por Israel. Esse fôlego Israel tem para atender neste momento. Então, o que Israel vai receber internacionalmente é um apoio político. Isso com certeza virá. Há uma grande comoção. Esse ataque praticado pelo Hamas é completamente injustificável, deixando claro que terrorismo é sempre injustificado, ainda mais em larga escala como foi esse organizado. Então, esse apoio, ele vai ser arregimentado. Mas em termos, digamos, materiais, armamentos, questão financeira, além de não haver essa necessidade, eu também acho que nenhum Estado, neste momento, vai querer esse tipo de envolvimento por conta dos outros problemas geopolíticos da região. Um apoio desse tipo poderia ter repercussão na Arábia Saudita, no Irã, em qualquer outro grande Estado daquela região. Então, acho que é retórica, é de discurso e não material, ao menos nesse primeiro momento. Deixa eu liberar o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, que segue acompanhando toda a repercussão global dessa ofensiva do Hamas contra Israel. Suas últimas informações, por gentileza, Luca. Pois é, Vitor, nós observamos que durante as últimas horas muitas das atualizações trazidas pelo governo de Israel tentam mostrar o impacto e também o tamanho deste ataque. Como disse o professor Furriela, ele é injustificado, já que não houve nada dessa proporção acontecendo nos territórios ditos palestinos durante as últimas semanas. Então, é um tipo de agressão que foi recebida dentro do Estado de Israel, com centenas de mortos até o momento, e muitos acreditam que milhares de feridos possam também ser contabilizados, e eles querem deixar tudo isso bastante claro neste momento inicial, para que também sejam justificadas as várias mortes que serão ocasionadas a partir da contra-ofensiva, desse contra-ataque que começou já desde as primeiras horas deste sábado, após tudo ter sido divulgado e, obviamente, o tamanho deste ataque ter sido contabilizado. Obviamente que a gente vai ficar aqui acompanhando, eu também de plantão, a respeito das declarações dos líderes europeus e outros líderes internacionais, principalmente do Ocidente, e também se há algum tipo de novos detalhes divulgados pelas autoridades de saúde e também do ministro do Interior de Israel sobre o número de mortos e feridos ao longo das últimas horas. Perfeito. Então, as informações do Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan Europa. Obrigado, Luca. Por enquanto, a gente volta a conversar. Até mais. 1h03 da tarde, pelo horário de Brasília.